Valeu. Então, pessoal, hoje eu vou ficar mais com vocês no horário da aula, e aí depois eu vou lá para o outro projeto, porque eles têm horário extra classe logo depois da aula. Aí eu vi que vocês analisaram as entrevistas, só que ficou faltando da minha parte explicar rapidamente como que na metodologia ali do ciclo de X tem um jeito de fazer essa análise. Eu não sei como vocês fizeram, mas vi que está dando certo. Se vocês puderem me falar como é que vocês estavam fazendo? É, pode falar, Maria. A gente estava olhando cada um, como você tinha falado, né? Cada um pegou uma linha para ver ali os post-its, aí fomos vendo quais que estavam mais semelhantes, assim, e excluindo os que estavam iguais, mas com menos informações. E aí fomos colocando as cores. Daí depois pulava para a próxima linha e assim foi. Ah, tá. Mas então fazia todo mundo junto? Tudo? Ah, tá. Sim, ao mesmo tempo. Tá, se vocês quiserem tentar na próxima, só para vocês conhecerem como que o Giovanni faz geralmente, aí nessa. Ou a gente termina desse outro jeito, eu já explico como é que ou a gente deixa para fazer na última entrevista do outro jeito, que daí, olha só como é que fica. Eu vou mostrar para vocês aqui. No outro grupo que tá rolando. É assim, ó. É, Primeiro estão todos os post-its amarelos aqui, né? E aí fica cada um com uma linha, você escreve o seu nome aqui, uma bolinha do lado, e aí cada um fica com a sua linha. Quando acabar a sua linha, você passa para o próximo aqui embaixo que está sem nada, né? E faz a próxima linha. E vai indo até todo mundo acabar a primeira rodada aqui de revisão. E depois começa de novo lá de cima. São duas vezes, é que alguém fez três vezes, mas eram só duas vezes. E aí, ou seja, cada linha vai ser revisada por duas pessoas para tirar os duplicados e para botar as cores. É meio que esse é o raciocínio. Aí na segunda coluna aqui você não pega nenhuma linha que você já fez, né? Você pega a próxima que está vaga. Então, esse é o jeito que o Giovanni geralmente faz, mas se vocês conseguiram fazer de um jeito que vocês estão achando que está de boa, aí tranquilo. Eu tenho uma dúvida, Fabiano. Diga. Ah, E a gente edita o que foi, por exemplo, se eu vejo tem dois post-its. Eu vejo que ele tem bastante informação e esse aqui tem um pouco da mesma, mas falta, mas eles se uhum. complementam. Eu edito e faço um só. Então, tem alguns post-its, por exemplo, que dá para você até cortar ele em dois. Teve no outro projeto ali que eu estava fazendo, tinha explicação que, por exemplo, fulano faz tal coisa e é legal, mas isso gera tal resultado ruim. Isso estava no mesmo post-it. Aí dá para você separar em dois, porque são duas informações que tem ali dentro. Então, Ah, isso dá para ser feito conforme você vai vendo, sim. Se você quando acha que tem duas. Por exemplo, geralmente isso acontece quando em um post-it vai ter uma coisa boa e uma coisa ruim, sabe? Aí você não fica na dúvida que cor você põe. Então, isso indica que tem duas informações ali. Aí, isso dá para você separar em dois post-its. Aí fica um verdinho e um vermelhinho. Então, Breno, acho que você não escutou, mas geralmente isso acontece quando você vê um post-it e você fica na dúvida que cor que é porque talvez tenha mais de uma informação lá dentro. Aí quando você separa, fica, sei lá, um verdinho e um vermelhinho, sabe? Isso dá para fazer. E o de excluir post-it, aí você tem que ver se o post-it mais completo tem mais de uma informação. Aí você pode fazer mais de um post-it ali do que juntar tudo no mesmo, sabe? Agora, se no outro post-it está um pouco mais completo, mas é a mesma informação, vocês podem botar tudo em um só, sim. entendi. E dessa método que você falou, que o Giovanni faz, Uhum.
eu tô na primeira linha. Aí eu reviso, eu altero as cores, né? Hum. Faço alterações e vou para a próxima. E aí a pessoa também, ela passa ou ele faz alguma edição ou todo mundo só analisa e depois discute junto? Não, não, geralmente não tem a discussão depois. A gente confia nas duas revisões ali. Aí vai todo mundo. Não tem esse retrabalho de todo mundo junto, por quê? Até que nesse projeto, ó, não tem tanta informação aqui. Só porque a gente está fazendo uma capacitação que é mais rápida, é mais tranquilo, não é tão grande. Tem umas entrevistas, quando o projeto é maior, que esses quadradinhos aqui ficam gigantes. Então, é esse método que faz assim, linha por linha, e revisa duas vezes, é para acelerar o processo de análise, que geralmente é um processo bem demorado, complicado. Então, no ciclo de UX que o Giovanni está apresentando, essa é a forma que foi encontrada pela Sempre Design para dar uma acelerada nesse processo, entendeu? Se tiver, no nosso caso aqui, um tempinho e vocês quiserem ir um por um, tranquilo, fica a critério de vocês. Mas, a princípio, quando o projeto é maior e tem mais informação, essa é uma forma de agilizar o processo. Então, de qualquer forma, vão ter duas pessoas que vão ter analisado ali, sabe? Aí- Entendi. Perfeito. Eu acho que, eu não sei se, não lembro se foi falado no grupo, mas a gente tinha, na semana passada, a gente tinha entrevista com o Ezequiel, só que ele teve um imprevisto e a gente conseguiu falar com a Silvia. É, Aham, a gente estava até reformulando algumas perguntas porque ele era um usuário no início, ele é um usuário no início da jornada, né? E a gente aham, tinha, as perguntas que a gente já tinha feito eram relacionadas a pessoas que já compraram, então identificavam erros, entendeu? sei. Eu acho que eu tenho curiosidade, na verdade, até de ver como que a gente faria esse tipo de entrevista para as pessoas que estão no início da jornada, né? Porque achei interessante porque a Maria, ela colocou algumas perguntas, assim, porque a gente tinha dúvidas, a gente tinha algumas perguntas que eram relacionadas cite três erros que você identifica, né, no processo de compra, e a gente alterou para compras online, tipo assim, né, uma coisa mais abrangente. Uhum. Funciona dessa forma? Você acha que é assim Ah, mesmo? funciona, porque a gente tem que ir de acordo com o nosso objetivo aqui, né? Hum, Então, se a gente quer saber, ter informação de consumidores, não sei, a gente pode ver como que eles já fazem isso. De repente, isso já gera ideias para a gente. E aí, de repente, perguntar sobre se ele já teve algum contato com essa questão já escutou falar sobre, tem alguma ideia sobre isso? Não sei. Esse Ezequiel, assim, tipo, é uma pessoa totalmente fora dessa questão do sistema prisional. Trabalha em empresa que fornece alimentação para os presídios e tem interesse em adquirir produtos hortigranjeiros. Então, de repente, ele já, de alguma forma, já ouviu falar sobre alguma coisa. Só que ele tem algumas dores. Tipo, eu não sei por onde começar a compra. Não sei onde que é. Já tentei. Então, talvez seja mais por aí que a gente tenha que, durante a entrevista, lembrar disso e tentar investigar as dores dele ali, né? Ele tem a motivação de querer comprar. Aí a gente pode tentar entender se essa motivação é só porque ele quer os hortigranjeiros ou porque ele quer ajudar o sistema prisional, sabe? E ele não consegue porque não tem um canal para isso, ele fica na dúvida. entendi, beleza. Então, de repente, aqui, ele talvez não responda muito bem nem a questão das compras online e tal, né? Então, por exemplo, ó, se a gente vai perguntar aqui no começo, né? Você faz ou tem necessidade de realizar compra do sistema prisional? Vocês disseram ali no motivo de entrevistar ele que ele tem interesse, né, em comprar os hortigranjeiros. Então, aqui ele vai falar talvez que tenha necessidade. Aí, em vez de perguntar o que te motiva a consumir esses produtos, que já é algo que se ele já comprou, o que te motiva nessa necessidade de comprar? Legal.
Por que você quer comprar esses produtos? Não sei, tem que ir adaptando na hora. Quem estiver entrevistando tem que ter um pouco esse jogo de cintura para perguntar, tentar extrair essa informação, né? E ver aqui nos objetivos, saber as motivações do usuário em relação à atividade. Então, é isso que a gente está querendo saber. Se ele não fez, então a gente pergunta, mas o que que te motiva a querer comprar esses hortigranjeiros? Hum. É, não sei. Ixi, tá. Peraí que eu não estou escutando, Na não. segunda. Oi, tá me Oi, ouvindo? Fê. Sim. Na segunda-feira, a gente teve a notícia da ausência dele, era já 10 horas, mais de 10 horas, assim, né? Então, de 9 às 10, a gente se preparou para entrevistar ele, né? Uhum. Então, se a gente for olhar as perguntas para ele, a gente já tentou adaptar para essa realidade dele nunca ter comprado, ele ter o desejo de comprar. Então, nessa passagem Ah, que você tá está aqui. fazendo aqui agora, talvez é melhor fazer com ele, com a dele. Aí, para fazer, como a gente conseguiu encaixar a Silvia, a gente pegou as Ah, mesmas legal. perguntas da Amanda, que era a mesma Pronto. realidade, basicamente, né? Então, essa Fechou. rodada a gente já tentou fazer, podemos repassar, ver se está ok, mas a gente já tentou adaptar. Não, Uhum. a gente fez essa adaptação, inclusive. É, Ficou massa. Então é ele que vai ser entrevistado agora às 10, né? é. E aí Aqui, não. só mais uma coisa, eu não estou conseguindo abrir o meu mural, vocês estão abrindo normalmente? O meu tá aberto aqui, ó. Quem tá aqui? A Sim, Thay, o meu também tá aberto. o Todo Ah, meu Breno mundo, já né? não. e tem mais alguém Estranho. que Essa sou não eu, botou essa o sou eu. nome. Tá. Tá dando um erro, até botei aqui no chat. Enfim, não estou conseguindo não agora. Vai. E teve outro dia aí que você tava com esse problema na hora de entrar, não? Aí você continuou tentando até que uma hora deu certo. Tipo, você saiu e Foi tentou. Regiane. Ah, foi a Regina. Oi, Foi Regiane, Regiane, eu acho que teve, foi. eu acho que eu não tive, não. Você gripou, Thaís, também? Tá com a Aham, voz de eu tô gripe? um Ai, caco meu Deus. hoje. O meu Poxa, também não está entrando, não, porque eu tentei entrar agora, bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Mas o que que aparece? Ou só não carrega? Alguma coisa deu. Ela colocou O aqui meu no só não chat. está carregando. Ah, Tenta tá. o navegador, Milena, ver se vai. Ou limpar o cachê do navegador, algumas vezes pode ser isso. Tá pedindo para contratar o suporte. vou O seu tentar aqui, peraí. Breno. O seu também, Breno? Não, o meu foi de boa. Tá. Foi de- Na verdade, eu tenho uma dúvida com relação às É, plataformas, que, assim, para entender, né, a dinâmica. claro. Ontem Diga. não teve o Extra Classe. Aí ficou com um X lá no aplicativo. Seria o ideal, então, a gente fazer o check-in. Por exemplo, a gente tem a possibilidade de fazer entrevista amanhã, se eu não me engano. A gente faz check-in como se fosse, sacou? Tipo, do dia 25 Não. Como assim tem possibilidade de ser amanhã? Não, eu acho que a gente tinha uma outra entrevista, não é isso? Não sei. Eu não Não, sei. elas iam verificar se tinha mais alguma pessoa para É, poder fazer entrevista. Uma pessoa que realmente eu que tô já usa, né? tentando, eu tô tentando mais uma pessoa Uhum. com outro tipo de experiência. Porém, tá um pouquinho complicado, porque as pessoas que a unidade fez contato não estão querendo participar, né? Porque eu expliquei que é gravado, expliquei que é bem simples, né? Mas ainda a gente não conseguiu ninguém, não. Acredito que hoje, até 1 hora, mais ou menos, eu devo ter um retorno, se a gente vai ter mais alguém ou não. Tá. Bom, se não conseguir ter, a princípio o que o Giovanni tinha falado é que três estava bom para esse projeto nesse momento. Aí eu acho que hoje na aula, né, a gente consegue fazer a entrevista e analisar rapidinho. E aí já fica. Se a gente conseguir terminar essa análise, nem vai precisar do workshop de amanhã, né? Da extra classe. A não ser que vocês queiram se reunir para conversar sobre alguma coisa. E vocês ficam à vontade de combinar para amanhã, de manhã às 9, né? Que é o horário que a gente tinha combinado, ou mudar para algum outro horário, né? De acordo com vocês.
Ah, beleza. Então, o mínimo pode ser 3, né? Aí, geralmente, é porque essa parte de entrevista, na verdade, eu só participei de um projeto da Tec Vitória, porque meu filho Sei. nasceu, aconteceu um monte de coisa, aí eu tive que sair. Aí, geralmente, a gente tem que fazer olhando para isso, né? Um usuário que consome, um que tenha, talvez não tenha conhecimento do negócio. Existe um critério assim? Existe, né? Tem essa atividade aqui que a gente fez antes, ó, que a gente definiu o usuário. Aí a gente até pensou naquele dia em todos os usuários, mas definiu qual que era o usuário que mais ia se beneficiar com essa ação nossa, com essa solução. E aí, no caso aqui, foi entre os vários que tinham, a gente decidiu que eram esses consumidores. Então, o foco dessas entrevistas seria nesse. Se Ah, o tá. se o projeto tivesse mais fôlego, fosse maior, até poderia pensar em outros. O que acontece? A gente definiu essas coisas aqui, definiu o usuário, a atividade, o problema e a solução, né? E definiu essa hipótese de negócio. Então, para a gente fazer essas entrevistas, a gente tem que estar querendo o quê? Comprovar essa hipótese, né? Uhum. De que essa solução vai atender esses consumidores. Só que o que acontece? Às vezes a gente chega no final da pesquisa ali, da análise, e a gente acha que não chegou ao resultado, que essa hipótese não é confirmada, que precisa entrevistar outros atores. Ah, Aí, se a gente chegar lá na frente e ver que tem a necessidade de entrevistar outro grupo de pessoas, então você tem que reformular essa hipótese e partir para entrevistar mais algumas pessoas, entendeu? entendi. A gente define aqui embaixo, só que eu não sei nem se vai ter essa atividade aqui. Aqui, ó, validação, ó. Então a gente vai fazer essa atividade mais para frente, ó. Se descobriu algo novo, se a solução vai atender a demanda, conseguiu confirmar o perfil do cliente ideal, aí a gente vai ver se confirmou ou não. Enfim, tem várias etapas aqui, e aí a gente, no final, vai decidir em conjunto se a gente concordou ou não com o que a gente decidiu lá atrás dessa hipótese. E aí, se a gente não concordou e tem algo que precisa ser revisado, aí a gente vai voltar e talvez entrevistar outras pessoas. Aqui a gente vai definir as personas. Enfim, é algo que tem que partir de alguma coisa básica para a gente conseguir focar a nossa pesquisa e partir daí, entendeu? Porque se a gente começa muito abrangente, fica uma coisa muito difícil de a gente focar numa solução e a gente perde esse foco e não consegue chegar num produto final, que é um interesse nosso, é chegar num produto final, nem que seja algo mais básico, mas é um básico que está mais perto de ser implementado do que algo muito grande que não consegue implementar nunca, sabe? Beleza, obrigado. Eu tô com um olho aqui lá, é porque meu menor tá aqui no chão, e aí De boa. fica Tranquilo. querendo se suicidar o tempo todo, né? Então, fico de olho aqui. Mas eu tô prestando atenção. Então, pessoal, eu não consegui entrar mesmo no mural. Tentei 3 navegadores já limpei tudo. Tá dando, ó, sei lá, deve ser alguma questão com a minha conta mesmo. Ué, mas Aí eu não tô conseguindo. Não sei se eu vou mandar um e-mail para suporte. entra no mural.com e aí vê se você tá logada. Vê se você Mural.com.co. ó, mural.co. Peraí. Aí você vê se você tá logada, porque você não pode estar logada. Se tiver o sign in aqui em cima, vê se entra nessa página aqui. Sim, tá o sign in em cima. Tá, então você não está logada, né? Aham. Tá no sign in. Ai, meu Deus, eu entrei na conta. Eu estava logado, no caso. Se você clicar no sign in, vai entrar já no mural com a sua conta, ou vai pedir para você logar? Não, vai fazer pedindo para eu me registrar. Ah, tá. Não, então tá certo, você não pode estar logada. Ai.
Ixi, agora eu não sei. Porque de repente você estava logada. Será? Não, mas o que que tem a ver? Você tendo feito interfere no meu aqui? Não, é porque lembra que para entrar você só digita seu nome? Aí eu pensei que de repente Aham, você estava logada numa conta ali do Mural, e aí isso estava aham. impactando de alguma forma. Mas como você não está logada, era para abrir normalmente para você digitar só seu nome ali. Não tô. Eu não consigo entrar por aqui, né? Me registrar por aqui para entrar não faz sentido, né? Não, porque você não é para registrar porque é pago o negócio. Então, Uhum, vocês entram como visitante justamente para não dar esse problema. entendi. Peraí que eu estou tentando copiar. Pô, que pena. Eu não sei como resolver isso. Eu posso perguntar para os universitários. Eu vou entrar ver lá na sala principal se o Giovanni tá para lá, para ver Aí, se rapidinho, então. Eu não lembro diga. se no último encontro a gente fechou a revisão da entrevista da Silvia. Vocês se lembram? A gente repassou todos os post-its? Acho que não foi finalizado tudo, não. Daria pra gente ver hoje de novo e fazer talvez da forma que o Fabiano tinha falado ali, de colocar os nomes ali do ladinho e cada um revisar duas vezes. É uma outra pergunta só Aham. antes. Quem que vai fazer daí a entrevista? Ah, então, isso que eu queria ver. Thaís, como é que você tá? O que que você acha? Ai, sinceramente, hoje eu não tô me sentindo muito bem, não. Uhum. Mas Não, se precisar, eu faço. não, eu posso fazer. Só que como eu não tô com o mural, pelo menos até Hum, agora, eu vou precisar de um print, tem assim, pelo que. menos das perguntas, sabe? Para eu ir. Aí eu não vou poder interagir no mural com vocês. E se alguém puder me mandar as perguntas aqui, mas eu posso fazer, não tem problema não. Ô, Dani, você quer fazer? Você não fez ainda? Aí, se eu falar igual aí, se eu estiver por obrigada, eu faço. Se não, prefiro. Você fala melhor. Tá bom, tranquilo. Obrigada. Então eu já te mando ali, Milena, se você para as perguntas lá mando lá no grupo aí um print, pode ser? Tá bom, obrigada. Aí eu não vou poder participar dessa tarefa agora de revisar a entrevista da Silvia. Tá bem. Pessoal, o que está rolando? Vocês vão ver a análise da entrevista passada? Ou já tinha terminado aquilo? A gente vai analisar. Só tô tentando tirar aqui um print para Milena. Porque como ela não está com acesso ao mural, daí para ela fazer a entrevista com o Ezequiel, daí ela não vai conseguir ler as perguntas. Tá. E a revisão eles vão começar a fazer, Fabiano, Uhum. porque né, a gente não terminou na última aula, no último encontro. Tá. Aí se puder, Maria Eduarda, compartilhar a tela quando for começar a revisão.
Eu volto já já, tá? 5 minutinhos. Tudo bem. Ok. Fabiana, você consegue? Que eu estou tentando tirar um print aqui, mas não está ficando bom. Você Tá, consegue eu tirar para mandar para? vou mandar no grupo lá, Tá bom, o obrigada. do Ezequiel, né? É, Eu vou mandar alguns, tá? Prints no grupo lá. eu acho que a gente pode começar então a revisão ali. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aí pode cada um pegar uma linha ali para fazer. Vocês já viram os duplicados? Agora é só para ver as cores, né? Ou tudo? Tudo, ainda falta, acredito que ainda falta alguns duplicados, não acho que a gente terminou. Tá bom, então a gente já Eu verifica. também tô olhando os duplicados por enquanto. Ah, só duplicados, beleza. Vamos fazer Por enquanto eu tô olhando isso. uma primeira rodada só de duplicados. Fechou. Desculpa, Fabiana. Então, aqui, por exemplo, estou num que é sobre como a pessoa se sente. E ela colocou ali, se sente satisfeita pela compra, porque é um produto de qualidade que está contribuindo com as pessoas presas. Então, eu posso quebrar esse post-it em outros dois, por exemplo, sabe? Que ela se sente satisfeita com a compra, depois, que é um produto de qualidade, e por estar contribuindo com as presas, eu acho que não, eu deixo ele inteiro, assim. Teu áudio tá fechado. Eu acho que eu não mudaria, porque assim, ela tá explicando e não tá dando algo contraditório, entendeu? Tipo, Uhum. ela tá explicando que ela se sente satisfeita, que é uma coisa positiva, e tá explicando o porquê que ela se sente satisfeita. A questão é que às vezes Tá. a pessoa bota algo contraditório, sabe? Ela tá Entendi. fazendo uma ação, só que aquilo é ruim porque aí ela explica o porquê que é ruim. Então aí você percebe que aquilo é contraditório, sabe? Que são duas Uhum. informações separadas.
Eu não Ah, sei, mas entendi. ela fala que ela está satisfeita pela compra e explica o porquê que ela está satisfeita. Para mim faz sentido, é uma coisa só, sabe? Ah, tá, entendi. Não, entendi. Beleza, obrigada. Né? Gente, eu vou ter que rapidinho ir na outra sala, porque eles estão tentando botar a pessoa que vai ser entrevistada na sala. Eu preciso conversar rapidinho com eles lá, tá bom? Eu Tá já bom, volto. sempre. Eu não tô conseguindo mais escrever dentro dessa bolinha que foi colocada aqui. Qual que você tá? Essa aqui? Deixa eu ver. É que ela parece meio difícil, né, Li? Aí, pode. É, eu, Pode ser. eu tô, eu não tô conseguindo, não tá me dando como se tá aparecendo uma outra coisa cinza e eu não tô conseguindo preencher. Aí você tem que pegar, colocar ela bem no cantinho aqui. No meu tava acontecendo isso no começo, mas agora a gente vê esse, tipo, bem Ah, tá. na É, coloquei partezinha bem preta. embaixo agora. Aham, beleza, obrigada. Mas eu coloquei o teu nome ali, tá? Não sei se era ali, se você queria. Era Pessoal, o Ezequiel já está à disposição, tá? Ele me avisou aqui agora. A gente Tá pode certo. esperar um pouquinho. Vocês que Acho sabem. que Acho que pode esperar o Fabiano voltar, né? Talvez. isso. Uhum.
Você recebeu? Ele disse que o Fabiano disse que ia enviar lá no WhatsApp. Você recebeu lá, Milena, as imagens? Não sei se você viu. Sim, recebi sim. Obrigada, Thaís. Ô, Maria. Maria Eduarda, essa segunda rodada, se a gente for fazer agora, é a avaliação das cores, seria isso? Isso. Aí você, se Tá. quiser, dá pra dar uma olhada assim por cima só do que tá escrito, né? Pra ver se bate. Mas Uhum. agora as cores. Aí você pode fazer também pode fazer nas que eu fiz, ou o Fabiano ali, pra ter uma visão, Aham, uma segunda opinião. sim. Eu consegui entrar no mural, tá, gente? O Que Fabiano bom. trouxe a solução lá do Giovanni. Entrei com uma janela anônima e deu certo. Ai, que ótimo. Então agora a gente está fazendo a segunda revisão ali. Se quiser fazer, também pode. Eu já volto, só um momento. Tá, eu vou observar vocês só.
Posso chamar o Ezequiel, gente? Já, já passaram tudo, né? Só coloquei a última lá. Acredito, acredito que sim, falta só 3 minutinhos, eu acho, para as 10. Sim, acho que Vou sim. falar, vou Mandei uma Só falar. que o mensagem pro Fabiano. Fabiano, eu ia falar, o Fabiano não voltou, né? Não, eu mandei uma mensagem ali no privado pra ele, pra ver se ele responde. Se não, daí já pode chamar. Gente, eu não participei desse momento agora, porque o filho acordou e eu já tinha revisado alguns na semana passada, bom, na última aula. Aí nesse, é você que vai fazer, Milena? Entrevista? Show. Então continua da mesma forma, né? A gente anota, aí eu coloco o check, a Duda coloca o time. Beleza. Acho que sim, dá pra ser. Pode chamar ele lá, Milena. Ele disse que dá pra chamar, dá pra iniciar. Ela caiu, ela saiu da sala. Não sei se ela foi para outra ou se ela caiu. É mesmo. Eu acho que ela foi na outra sala, porque ela falou que já ia chamar ele. Então beleza. Olá, bom dia, Ezequiel, de novo. E vocês me ouvem bem aí? Sim, te ouço bem. E certinho. Ezequiel, a gente está aqui nessa reunião hoje com você. Primeiro, a gente te agradece, né, muito pela participação. E o objetivo da nossa conversa é a gente está tentando desenvolver uma solução, coletar informações com você, né, enquanto um possível usuário, para tentar desenvolver uma solução para a venda dos produtos do sistema prisional. A gente está aqui com uma equipe de servidoras da Sejus, Thaís e Daniele, são servidoras da Sejus. Maria Eduarda, Breno e Fabiano, que devem entrar já já, são colaboradores da Sempre Design. É o quê? E Sempre Design, uma empresa colaboradora que está ajudando na solução do problema. E nós gravaremos a entrevista para efeito de consulta posterior, né, em momento futuro, se for necessário. Tudo bem por você? A gente gravar a Tudo bem. entrevista? Joia. Bom, então, feita essa introdução breve, eu queria saber, você pode se apresentar para a gente, por favor? Falar um pouquinho, enfim, o nome da empresa que você trabalha, qual a Meu nome é sua Ezequiel, função? eu sou nutricionista de formação e eu gerencio as operações alimentares em todas as unidades. Eu gerencio as operações aqui no estado. Tá, joia. Bom, Ezequiel, começando a entrevista,
Eu queria saber se você tem necessidade, né, de realizar compras de mercadorias produzidas no sistema prisional. Necessidade eu não tenho. Eu tenho um abastecimento hoje com o mercado comum, mas é uma possibilidade. Eu compro uma quantidade considerável de produtos para manipulá-los e vender, oferecer para o sistema prisional. Então, é uma opção comprarmos daquilo que seja produzido no próprio sistema. Entendi. E o que te motiva a querer consumir esses produtos? É uma questão Assim, social, imaginando em que... primeiro lugar. Em primeiro lugar, é uma questão Tá. social. A ideia e o projeto de ressocialização da Sejus passa pela questão do trabalho dos internos. Então, a ideia, na verdade, é que a empresa esteja alinhada com essa filosofia, com essa mentalidade que é do próprio Estado. Uhum. E como você se sente com a possibilidade de que a empresa que você representa compre os produtos do sistema prisional? Eu falei, a gente vai estar alinhado com a mentalidade do Estado. É algo interessante para a gente. Uhum. Você pode contar como que é a sua experiência hoje quando você realiza compras online para sua empresa? Então, vamos lá. Preciso definir primeiro com você que tipo de compras online. Compras online, você fala compras via internet? Isso? Isso, isso. Então, a gente tem um volume muito pequeno de compras via internet. Tá? A maioria das compras acontece presencialmente. A entrega de produtos e a movimentação acontece nos nossos locais de produção. Então, eu praticamente não utilizo essa ferramenta. Eu tenho negociação com os principais fornecedores do Brasil de alimentos. A nossa empresa é uma empresa de alimentação. Então, eu negocio com os principais fornecedores de alimentos do Brasil, diretamente nos locais onde eles são produzidos, e programo as entregas aqui nos locais onde a gente manipula essas refeições. Só para ver se eu entendi, você vai até o local de produção pessoalmente, negocia e articula a entrega As programada entregas, conforme a sua né? Então, por necessidade. exemplo, eu tenho a produção de arroz praticamente no Rio Grande do Sul e no estado do Paraná. Praticamente todo o arroz que é consumido no Uhum, Brasil é produzido nesses dois estados. Então, um dos nossos compradores vai até lá, fecha uma programação de compras e a gente compra direto da safra. Tá? entendi. Acontece assim com todas as linhas de produto. Uhum, entendi. Bom, trazendo um pouco para a sua experiência pessoal, fora da empresa, né? Já que você não realiza compras online pela empresa, você poderia nos contar qual que é a tarefa mais desgastante quando você compra produtos online? Isso como pessoa física? É, é, Não tem nada. Eu compro um monte de coisa online. não Eu tem gosto muito, eu problema, não tenho né? dificuldades, não. Gosto bastante. Ótimo. Bom, é, você poderia citar para a gente 3 problemas que atrapalham quando você, né, pensando nessa possibilidade de fazer compras do sistema prisional? Você poderia citar 3 problemas que atrapalham essa concretização dessas compras atualmente? Então, na verdade, o sistema prisional, os itens que o sistema produz hoje, acho que não tem nada que é direcionado para o nosso negócio. Tá? Então, é uma condição um pouquinho mais difícil, porque realmente eu não tenho oferta desses itens hoje para nós. A gente tem a expectativa de passar a realizar essas compras. Entendi. Então, a expectativa é criar essa oferta, né? Você tem a demanda e está querendo criar a Exato, oferta junto ao essa é a ideia. Eu sistema, tenho né? uma demanda bastante grande, são itens que o Estado tem Uhum, condições de produzir, talvez seja principalmente por isso que o meu uhum, nome foi indicado aí para você. foi. Você ainda não fez uma tentativa concreta, né, de realizar uma compra, de fazer alguma parceria. É isso? Então, eu trabalho hoje com absorção de mão de obra, então eu tenho mão de obra, a gente já tem esse relacionamento para trabalhar com os internos, porém,
Os itens que o Estado produz hoje no sistema prisional não são itens que têm como atividade fim o nosso negócio. Então, por isso que a gente não tem nenhum relacionamento ainda de compra. Entendi. É, bom, acho que vou adaptar um pouco aqui agora, porque a falta de estruturação que a gente tem hoje para essas vendas não chega a ser uma realidade que te afeta, né? Porque você ainda não, de fato, tentou concretizar uma compra. Então, vamos lá, Milena. Na verdade, o Estado, a Sejus ainda não produz esses itens, Sim, sim. que seriam afetos ao nosso trabalho. Então, acho que começa por aí, né? Primeiro tem que produzir os itens, para depois a gente poder estabelecer essa relação. Tá. E acho que vou fechar com essa pergunta aqui. Você conseguiria pensar num modelo futuro, assim, onde, pensando que existe a oferta, né? Quando existir a oferta para você, você tem alguma sugestão de que forma você preferiria fazer essa compra do sistema prisional? Então, na verdade, assim, eu tenho muita expectativa por causa de alguns projetos que eu conheço da Sejus hoje, em poder absorver esses itens, né? A gente sabe que a Sejus e o Estado dispõem de diversas áreas para a produção de vegetais. A ideia do Estado é construir algumas hortas, né? Umas fazendas de produção. E eu sou comprador de alimentos. Então, assim, a nossa expectativa é ter uma produção de alimentos dentro do sistema prisional que possa atender aos próprios internos. Acho que, do ponto de vista social, é algo que vai funcionar muito bem. Reduz uma série de dúvidas com relação à procedência de produto, à garantia de abastecimento, a problemas com deslocamento desses produtos, tudo isso, que reduziria, porque eles seriam produzidos próximos às unidades, pela própria população carcerária que consumiria os produtos. Né? Então, assim, na nossa ideia, inicialmente, eu vejo como um modelo possível nós fomentarmos a implementação do serviço e a gente receber a contrapartida disso em produtos. Joia. E você utilizaria uma ferramenta digital para adquirir os produtos do sistema prisional, para operacionalizar as compras? Não vejo nenhum problema. Se for o sistema escolhido pela Sejus, não vejo nenhum problema. Ezequiel, inicialmente eram essas perguntas que a gente tinha, agora eu vou abrir para as minhas colegas e colegas para verificar se alguém mais tem alguma pergunta, pode ser? Oi, bom dia, Ezequiel. Tudo bem? Eu acho que eu perdi só o comecinho, assim, que eu estava em outra sala, mas eu cheguei aqui. Esses produtos que você falou que quer criar essa demanda lá dentro para eles, quais produtos especificamente seriam esses? Então, eu atendo hoje o sistema prisional com alimentação pronta. Então, eu faço alimentação de diversas unidades hoje dentro do sistema. Essas refeições são compostas por diversos itens. Então, por exemplo, folhagens, acelga, alface, repolho, são itens que fazem parte da salada que é servida para os internos. E é um item de simples produção, que demanda um investimento pequeno, que consegue ser produzido numa escala muito legal, e o Estado dispõe hoje de espaço. Então, por exemplo, podia produzir as folhagens. Existem outros projetos dentro da Sejus, como uma fazenda de frutas, de legumes também, mas aí todos esses itens são itens que dependem de maior estruturação, de mais tempo para darem frutos, né? Então, exigem um planejamento maior. Quando eu falo dessa linha, por exemplo, de folhagens, a partir do momento que estruturar a área, com 45 dias, a Sejus já está vendendo para a empresa. E os internos que estão produzindo já vão começar a consumir aquilo que eles mesmos produziram. Entendi. E assim, você consegue identificar alguma causa para ainda não ter sido possível gerar essa demanda no sistema prisional?
Eu prefiro não responder, Fabiano. Na verdade, assim, precisa de liderança para puxar um projeto como esse, precisa de ousadia, porque é sair da zona de conforto, exige uma exposição grande de quem resolve tocar um projeto como esse, é sair do senso comum, né, daquilo que é o habitual de uma determinada função e do funcionamento da própria Sejus. Então, assim, é ousar. Eu acho que esse é o principal ponto, porque vai assumir riscos, né? Você passa a movimento. Hoje, por exemplo, nessas relações, não existe movimentação financeira, não tem compra de nada. O Estado compra de um terceiro a alimentação pronta. Ela é pesada, contada, fotografada, medida, é risco zero, né? Já não é a mesma coisa para isso. Então, vai assumir alguns riscos, acho que passa por aí. Sei. E só para eu entender, você nunca chegou a conseguir ver o que tinha disponível ali e tentar, de alguma forma, obter esses alimentos? Que eles já produzem, né? Pelo que eu entendi. Então, mas Algo. eles produzem de forma amadora. E os meus volumes são muito grandes. Né? O que acontece? E esse é um ponto determinante, Fabiano. Eu fecho parcerias com quem produz e eu compro a produção inteira. Né? Para se ter uma ideia, hoje, eu forneço para o sistema prisional mais ou menos 800 mil frutas por mês. Eu tenho um fornecedor que hoje me entrega 800 mil frutas. Eu não tenho como comprar 10 mil da Sejus. A gente tem que desenvolver um projeto para atender 800 mil frutas. Entendi. Entende? E aí, essa é a grande questão. Esse é o grande desafio. Precisa ser um projeto proporcional ao número de refeições que a Sejus fornece. Por isso é que eu digo que não dá para partir de qualquer produto. É possível, por exemplo, fornecer o alface de todo o sistema prisional, com uma área simples, não é uma área enorme. Acho que essa é a principal questão de efetividade de um projeto como esse. Eu não consigo utilizar a horta que se produz hoje, por exemplo, dentro do sistema, para me fornecer 0,5% do que eu compro. Tá. E essa sua demanda, de alguma maneira, você já tentou demonstrar essa sua demanda anteriormente para ver se já poderia ter sido criado esse projeto? Então, assim, a demanda de produtos faz parte do contrato da Sejus. Né? Como o contrato, como eu te falei, é todo pesado e medido, aquilo que a empresa tem que comprar para fornecer o serviço, quem diz é a própria Sejus. Então, por exemplo, quantos quilos de alface eu vou comprar para fornecer as refeições que eu entrego para a Sejus? Quem define isso não sou eu como empresa, é o contrato. Não, mas eu quis dizer o contrário. Você, de alguma forma, já tentou apresentar essa sua demanda para o sistema prisional e ver se seria possível eles fazerem algo? Num passado recente, agora de meses atrás, após a implantação da cozinha central no Xuri, a GFAP levantou essa possibilidade, tratou conosco dessa possibilidade. Eles têm hoje os volumes sugeridos de produção, mas é uma coisa recente. Tá. Na verdade, essa informação, Fabiano, não é divulgada, né? Aquilo que se tem de capacidade de produção hoje de hortaliças, por exemplo, na Sejus. Se alguém sabe, está escrito em algum lugar, do lado de fora da Sejus não tem essa informação. Hum. Aí tá uma das causas, né, talvez, disso. Você enxerga alguma solução para isso? Na verdade, eu acho que precisava se colocar isso como prioridade, como uma política, ser um projeto alinhado com os interesses da divisão da secretaria, se criar uma comissão para tomar os passos básicos, né? Que é definir o escopo, definir aonde, definir o que vai ser necessário, definir a quantidade que se é capaz de produzir e, a partir daí, começar a oferecer os produtos, né? Até para divulgar o que se pode produzir ou não. Mas hoje, pelo menos pelo que nós temos de informação, repito, pelo lado de fora da Sejus,
Você não tem uma referência ou alguém a quem procurar que trate dessa pasta dentro da Sejus. Se há, aí a gente desconhece, eu desconheço. A primeira questão talvez seja personificar. Obrigado, Ezequiel. Da minha parte era isso, gente. Se alguém tiver outra pergunta. Não. Tranquilo. Ezequiel, muito obrigada, tá? A gente está nesse esforço aqui com uma modelagem diferenciada para tentar encontrar uma solução. E a gente vai manter, enquanto colaborador, né, do projeto, tentar te manter informado com relação aos próximos passos, o que que a gente vai conseguir desenvolver dessa frente de trabalho aqui. E estamos à disposição, se precisar de qualquer coisa aqui na Sejus, se a gente puder fazer alguma intermediação, eu, a Thaís, a Daniele. A gente está nessa luta aqui, a gente tem o mesmo objetivo, e esperamos que em breve esse cenário se altere e seja mais benéfico aí para todo mundo, para o sistema carcerário principalmente, né? Tá bom, Tá menina. bom? Combinado. Estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Bom dia. Gente, fiquei totalmente perdida na entrevista, porque, né, não cabiam as perguntas, não soube É, improvisar bem. Fiquei, ainda bem que você salvou, Fabiano, no final, que eu fiquei baratinada. tranquilo. Eu Você tentei fez dar ótimas uma. perguntas. Foi. Tentei puxar, ir lá dentro um pouco nele para ver se saía mais informação, assim, de algo que ele já teve experiência, né? Foi ótima sua intervenção. Obrigada. Tranquilo. É, E agora, vamos partir para a revisão? pode ser. Aí tem só que apagar esses post-its que não foram escritos. Tá, então vamos mutar aqui. É que era difícil, né? Como ele não tem muita experiência e não tinha muito que ele falar, assim, né? Ficou muito bem curtinho as respostas. E ele era bem, assim, direto, né, na resposta. Aí, quando a pessoa é muito direta, o indicado é a gente começar a tentar, assim, a pessoa geralmente que é mais direta, assim, mais concisa na resposta, ele vai dar uma resposta curta e grossa ali, e aí você tem que ficar tentando puxar, tipo, mas você poderia explicar mais um pouco sobre esse processo? Você podia dar uns exemplos? Mas como assim? Você falou isso? Você pode explicar melhor? É esses ganchos que você tem que tentar ir dando para fazer ela começar a se abrir um pouco mais, né? Entendi. Vocês conseguiram terminar a análise do outro? Sim? Ah, legal. Então vamos tirar os duplicados agora? Vamos. Posso pegar qualquer linha, né? E botar meu nomezinho? Pode. Desculpa, gente, eu acabei de perder a atenção. Vai começar a revisão desse? Isso, a gente vai tirar os duplicados agora. Ok. As bolinhas já estão na esquerda, vocês podem botar os nomes na bolinhas, tá?
Todo mundo já passou por todos? Tem um monte de nomezinho já? Eu só Agora, fiz a primeira coluna. Eu não sei se já fizeram. Ah, estão fazendo a segunda coluna? mas agora é para botar as cores, né? Ah, tá. Então, aí agora a gente começa de novo, tá? Aí faz duas colunas. Essa que é a ideia. É, tipo, agora a gente só passou uma vez para tirar os duplicados. Agora a gente tem que revisar cada linha duas vezes com as cores. As cores, né? Então, a cada revisão do duplicado são duas pessoas e cada revisão das cores são duas pessoas. É, isso. Entendi. Eu só Ah, passei Ah, uma vez. entendi. Eu vou eu olhar tinha então que colocado. outra pessoa olhou para ver a questão do duplicado ainda. Tá, eu só vi a primeira coluna. É, eu ainda não passei revisando outra vez. Eu Ok. tinha colocado meu nome na outra porque eu imaginei que a gente nomeava primeiro, mas beleza. Apaguei aqui. É, primeiro a gente vai na primeira coluna até o final. Aí quando acabar o final, você volta no começo na segunda coluna e vai indo onde você não foi ainda e quem ninguém foi. Ah, beleza. Fabiana, Ó, eu tô aqui na parte de entendendo a jornada, onde ele precisa contar a experiência ele com compras online para a empresa. é. Aí eu tô em dúvida as cores dos post-its, na verdade, porque quase não faz uso de compras pela internet. Tipo, para ele, talvez, não sei. Para nós é ruim, né? Porque eu coloquei vermelho por isso. Tipo, sabe? Nessas três eu tô em dúvida, né? Qual cor? Ó, a movimentação tá mais no local. Se não indicar nenhuma das cores, pode deixar em amarelo, que é Ah, tá. algo que não.
não faz sentido mudar a cor, sabe? Tá, beleza. Mas a gente já tava. Vocês já estão nas cores? Eu estava terminando aqui o duplicado. Bom, agora. Deixa eu ver. Eu tô terminando a última linha ainda. Para fazer as cores, a gente cria uma outra coluninha com nomes, é isso? Geralmente. Aí eu tô. Tá. Geralmente a gente então. Tipo, apaga esses daqui e começa tudo de novo. Mas começaram a botar as cores. Como é que a gente está fazendo, gente? Eu não estou entendendo. Eu tô com essa dúvida, Fabiano. Então, olha só, o que eu entendi é o seguinte: meu nome, coloquei o meu nome na linha. Eu olho se Uhum. está duplicado, apago e classifico as cores. Não, não. Depois, quem está com o Primeiro, nome na outra coluna, revisa. primeiro a gente estava passando só para ver os duplicados. Aí cada linha vai ter duas pessoas revisando, se tem duplicados. Aí depois a gente começa o processo de novo, mas definindo as cores. Aí faz uma vez e revisa de novo cada linha. Ah, tá. Então, meu nome, por exemplo, na terceira pergunta, tá o meu nome aqui. Eu olhei, apaguei os que estavam duplicados, né? Isso. Aí fui para o próximo. A Thaís Uhum. vai olhar também o que estávamos duplicados, mas sendo que eu já apaguei, eu não entendi. Só para garantir que não ficou faltando nada, sabe? Ah, Porque tá. a gente garante que aquela linha foi revisada por duas pessoas, entendeu? Às vezes passa uma coisa batido e aí a gente garante que está tudo sendo revisado por mais de uma pessoa. É isso. É mais para facilitar depois de não ter que todo mundo ficar indo um por um. E isso é geralmente mais trabalhoso, entendeu? Ah, tá. E É porque também é pequeno, né, esse projeto, não tem aquela linha é gigante. pequeno, isso, é pequeno, mas assim, imagina só, todo o grupo aqui são 6 pessoas, 7, indo um post-it de cada vez, sendo que nós estamos em 7. Então, para agilizar, a gente se divide cada um em uma linha, e cada linha vai ser revisada ali por duas pessoas, que garante que duas pessoas viram, mas separa, né, o grupo para agilizar mesmo, porque se a gente ficar em 7 pessoas vendo um por um os post-its, a gente não termina nunca. Beleza. É um jeito que o Giovanni, com a experiência dele dos outros projetos, ele conseguiu criar uma metodologia para fazer o trabalho fluir mais rápido, né? Para ter mais Uhum. agilidade no ciclo de UX aqui. Show. Então tá, então agora começa as cores. Sim, então vamos começar do zero aqui? Isso. Peraí, olha. Então agora eu vou apagar tudo de novo e vou criar as bolinhas ali. Ó, agora já podem começar a botar o nome de vocês e ver as cores agora, tá? Eu acho que se você der Ctrl D, ele vai duplicando para baixo, assim, com o mesmo espaçamento. Então, só que o problema é que tem uns espaçamentos diferentes ali no problema, tal, ele estava separando. Mas sim, eu estou usando o Ctrl D aqui. Foi, mano.
Vocês podem ir fazendo, tá? Eu fiquei com uma dúvida aqui, Fabiana, me surgiu agora. A gente está interpretando, vai interpretar as respostas conforme a gente achar que é uma oportunidade, ou uma dor, ou uma. Qual é a outra? Uma aspiração, ou conforme a pessoa acha que aquilo é, sabe? Não sei se você. Acho que pode fazer diferença em alguns É uma, casos. é uma interpretação nossa de acordo com o que a pessoa falou, né? Então a pessoa fala ali, ah, eu tenho essa expectativa de criar a possibilidade de compra. Então tá vendo que é uma aspiração da pessoa. Aí você bota azul. Mas, mas a minha pergunta é assim: Hum. dependendo da resposta, ela pode achar que aquilo é um problema, mas eu posso achar que aquilo é uma Ah, não, oportunidade. não, entendi. Não, é o Não, que ela é, achou, né? é o de acordo com o que ela falou. Entendi. Tá bom. Eu também tô com uma dúvida, por exemplo, ele fala que ele não tem dificuldade nenhuma de fazer compras online. Não é, para mim não se encaixa, não é uma dor, também não se encaixa em oportunidade. Se ele, sei lá, não tem dificuldade, não sei, tô com dúvida nisso. Eu acho que esse. Até pode. Quando é assim que você acha que não é uma coisa nem outra, você pode deixar em amarelo, sim. Então tá. Ou se você pode assumir, não sei, se eu visse isso, talvez eu acharia que é algo positivo. Não sei, porque, tipo, se a pessoa não tem nenhuma dificuldade, que bom, né? Sei lá. É, Mas é bem tá bom. interpretativo isso, e na verdade vocês não precisam super se preocupar com essas coisas, sabe? É mais para a gente ter uma noção geral, e isso mais para frente vocês vão ver no processo que vai ajudar um pouco a gente identificar onde estão os problemas, as ideias. Então, é uma forma da gente já organizar essas informações todas para surgirem ideias mais para frente. Mas não é algo super fechado, não. Vocês podem ficar tranquilos, tá?
Gente, vocês estão botando os nomezinhos e depois fazendo? Porque tá preenchendo tão rápido, eu tô um pouco assustada com a velocidade. Tipo, vocês Então, estão primeiro distribuindo os nomes, depois fazendo? eu não, eu boto o nome e vejo a linha. É que É, eu vai coloco o nome também, vejo. dessa forma, Milena, porque são 7 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. E cada um com uma linha. E tem Entendi. algumas linhas que tem, tipo, um post-it, sabe? 2 post-its. Então vai rápido assim mesmo. E é justamente para isso que a gente faz dessa forma. Para ir bem rápido mesmo. Para agilizar o processo. Ah, legal. Então tá. Eu acho que já acabou, né? Acho Uhum. que sim. Acho que sim. Ah, então beleza, gente. Então é isso. Essa semana. Gente, Oi, diga. eu ia perguntar se vocês acham ainda interessante ver a questão de mais uma entrevista ou finaliza nessas 3. Thaís, você acha que, não lembro agora quem você estava em vista para entrevistar, você acha que traria algum ponto de vista diferente do que a gente já tem? Essas possíveis Então, pessoas? na verdade, é, pode ser que sim, porque lá em Linhares, como é que eu vou dizer? Na verdade, eu nem sei como que se exatamente não vai trazer um ponto de vista na questão é, da comercialização, porque eu acho que lá eles fazem muita troca, às vezes. Vamos supor, lá eles têm peixe, eles têm material de marcenaria, eles compram fibra, eles fazem muita coisa. E a unidade precisa de manter um projeto. Então, às vezes, eu acho que foi Silvia que comentou isso na entrevista dela, que eles fazem muitas vezes questão de troca. Foi sei lá, foi um advogado, foi um defensor público, gostei, sei lá, gostei dessa cadeira. Ah, você traz isso e isso que a gente produz e te entrega uma cadeira. E aí, um pouco do material que eles levam, eles pedem a mais, que fica para o projeto. Então, eu não sei quem seria a pessoa que eles estão tentando, eu realmente não sei se agregaria valor ou não, entendeu? Eu acho que né, mas a Silvia acabou abordando, né? Você já falou isso também Aham, agora. Eu não sei, tenho a impressão que vai ser um pouco repetitivo com relação à Amanda e à Silvia. uhum. Estou com É essa porque vai ser mais ou impressão. menos naquele mesmo padrão. Uhum. É porque como Então, não existe, né, não existe nada ainda, aí todo mundo vai falar a mesma coisa, que não existe, não Aham. consegue. talvez. Acho que, não sei o que o Fabiano e Eduarda acham, mas me parece que está suficiente já, que a gente já tem. Ah, da minha parte, vocês fiquem à vontade. Se vocês acham que vai trazer alguma novidade, alguma informação diferente, aí é interessante. Se a pessoa já fez alguma coisa, o suficiente que é necessário para gente, vocês já fizeram, já cumpriram, tá feito. Aí, isso aí. Era mais assim, se fosse algo talvez que tivesse um comportamento um pouco diferente do que a gente já entrevistou, né? Eu acho que não vai ter muito por essa questão da gente não ter uma formalização de como fazer a comercialização em todas as unidades. Igual eu estava tentando com o diretor, e aí igual ele falou assim, Thaís, a melhor pessoa para você entrevistar seria meu diretor adjunto, em uma outra unidade de Linhares. Porque, vamos supor, ele falou assim, eu tenho 300 blocos. Eu vou atrás de pessoas, é ele que vai na rua atrás de pessoas que precisam de blocos e fala, ó, eu tenho 300 blocos, é esse o valor. A pessoa fala, eu tenho interesse. Aí a pessoa compra e paga porque lá é a Cel que tem, acho que é a Cel o nome, que recebe e compra depois para a unidade que ela quer. Aí só que eu falei com ele, nosso objetivo não é essa visão do diretor, seria alguém que realizasse a compra mesmo, que tivesse alguma dificuldade. Então lá eu acho que tem muito disso, os diretores que vão atrás das pessoas com base no que eles têm para oferecer, entendeu? Você
Você acha que seria legal a gente ter a visão dessa pessoa, para a gente ter uma visão do contrário? É algo que vocês estão acostumados já a saber o que essa pessoa falaria? Tipo assim, vocês têm conhecimento Conco- do que que essa diretora precisa fazer para poder comercializar? A fundo, não, que a gente não faz aqui, a gente nunca fez nada do tipo aqui na Grande Vitória. Eles fazem por lá, mas exatamente como é feito, não. Não sei, o que eu vejo aí talvez seja uma oportunidade de descobrir um pouco de informações a partir de quem está lá dentro. Eu até então eu achei que até vocês já tinham talvez esse conhecimento de como funcionaria da parte interna do sistema prisional. Agora, se vocês acham interessante conversar com essa pessoa para ter uma ideia desse outro lado, a única coisa é que talvez teria que dar uma olhada nas perguntas para tentar descobrir Tem que refazer. descobrir com ela ali algumas informações diferentes. Não tem problema ser de outro usuário. Por quê? Porque às vezes a gente chega lá na próxima parte, que nem. Agora eu confundi os grupos, mas eu acho que é com vocês que eu falei mais cedo sobre a hipótese, não é? De revisar a hipótese. Foi? Ou foi com outro projeto? Ah, então, deixa eu mostrar um negócio aqui. É, eu vou compartilhar minha tela, tá, Maria Eduarda? Tá, preciso interromper aqui? Não, eu já mostro aqui. Olha só, gente. A próxima coisa, a gente vai fazer aqui a jornada, né? Vai ser a próxima atividade, pelo visto. Aí a gente vai definir tudo aqui, os passo a passo de todo mundo que foi a entrevista e tal, as atividades. E a próxima coisa vai ser a validação daquela hipótese que a gente criou aqui em cima. Essa hipótese aqui, ó, que tem os usuários, o motivo, a solução, o problema, né? A gente vai chegar lá na frente e vai falar: isso daqui foi comprovado? Ah, não, falta informação. A gente precisa saber quem que o lado da diretora também, para construir nossa solução mais adequada. E aí a gente vai ter que revisar isso. E se a gente chegar aqui na frente e ver que, não foi suficiente essas informações, a gente precisa saber o lado do sistema prisional, aí a gente tem que marcar outra entrevista e fazer. Então, uma das opções é a gente segue com as entrevistas que a gente fez, que são os consumidores, faz toda a jornada aqui, revisa a hipótese. Se a gente chegar nesse ponto aqui e a gente decidir, quer ver, ó, tem uma pergunta aqui que é: conseguiu confirmar o perfil do cliente ideal? A gente vai se perguntar aqui, será que só falar com os consumidores foi suficiente? Ah, não, a gente precisa também, vai precisar ter uma ideia do que a diretora ou o diretor fala também, porque a gente precisa desse outro lado. Aí a gente vai negociar aqui e, se precisar, a gente pode realizar mais uma entrevista, sei lá, duas, com esse outro usuário, entendeu? Então, geralmente, a gente faz as entrevistas inicialmente com um grupo de usuários e depois verifica se aquilo foi suficiente e confirma a hipótese. Se não confirmou aquela hipótese, a gente retrabalha nesse momento aqui e realiza mais uma entrevista. Dá um trabalhinho, porque daí você tem que pegar de novo as entrevistas aqui, dar uma analisada e botar nas jornadas. Mas é algo que acaba acontecendo às vezes, sim. Então, eu não sei se eu falei, mas não sei se ficou claro que não sei, pensando nesse sentido aqui, de repente fica melhor para a gente seguir um pouco com o que a gente já tem e mais para frente ver se vai ser necessário esse outro olhar. Sabe o que que eu estou achando? É que o consumidor no perfil do Ezequiel e no perfil dessa associação lá de Linhares, Thaís, dos blocos, eles não vão ser consumidores para os quais a nossa ferramenta vai fazer grande diferença. O que vai fazer diferença para esses tipos de consumidores é a nossa organização interna aqui junto à Cefaz, PGE, para
operacionalizar a venda de forma, a burocracia da venda, assim. A nossa ferramenta que a gente está partindo acho que ela vai atender aos anseios de consumidores do varejo, como no caso aqui, Silvia e Amanda representam, entende? Então, eu acho que a gente avançar para dialogar com Linhares vai nos ajudar em outra frente, talvez, né? Que é internamente aqui né, achar a solução com como emitir DUA, como você vai pagar com cartão, enfim, aquela questão toda que a gente já está articulando com a Cefaz. Então, assim, corroborando a opinião do Fabiano, eu acho que a gente devia seguir com o que a gente tem agora. Acho que já, né? Aí, se for o caso, a gente revisa tudo partindo para o outro lado, mas agora eu acho que não tem necessidade mesmo. Então, sim. Bom, então se vocês concordam em seguir com o que a gente tem, então a gente já fez as 3 entrevistas e já fez toda a análise. Era isso que a gente tinha para fazer essa semana. Então eu acho que então nem vai precisar dar extra classe amanhã, mas qualquer coisa, se vocês acharem que precisa conversar ou retrabalhar alguma coisa, avisam. A gente marca, então. E é isso, eu só queria fazer um comentário, que eu queria agradecer vocês, assim, pelo apoio e dedicação, tanto dos voluntários e de vocês também, que estão servidoras, tal, porque deu super certo, deu super tranquilo no horário que a gente tinha, vocês foram atrás, vocês marcaram as entrevistas, tem vários projetos que estão tendo mega dificuldade de fazer essa etapa, tem uns que nem conseguiram fazer entrevista ainda, e vocês já fizeram tudo, então parabéns e obrigado pela dedicação aí de vocês com a capacitação. Tá bem legal o processo com vocês, viu? Muito obrigada. Acho que principalmente por conta delas, né? Que, assim, tem nós aqui nos voluntários, mas acho que elas o principal que se interessam, né? Que vão lá e respondem as perguntas ali certinho, acho. Sim, e se dedicaram de ir atrás do pessoal, de marcar as entrevistas no horário correto, aqui que a gente tinha disponível, e deu certo, encontraram as pessoas certas, e enfim, então demonstrando interesse pelo projeto, pela capacitação. Então isso é legal, da nossa parte ver que vocês estão interessadas e seguindo em frente legal, assim, no processo. A gente que agradece. Vocês são ótimos, nos ajudaram muito, vão nos ajudar bastante ainda daqui para frente. Obrigadão. Tá Valeu. bom. Então acho que por hoje é só, aí vocês podem fazer todo mundo o check-in, tá bom? O Check-out. check-out. Um check-out. A gente precisa de voltar para a sala principal ou não? Pode sair daqui mesmo. Não, é só sair da reunião Não. mesmo, tá bom? Tá bom, então. Beleza. Obrigada, gente. Um abraço. Até Obrigada. segunda, então. Até segunda, gente. Abraço. Tchau. Tchau. Fabiano, Olá. é só uma pergunta aqui do meu check-out, na verdade, se eu posso. Vou te mandar uma mensagem lá. Pode ser? Ou para finalizar aqui, ou posso perguntar já? Pode perguntar aqui. É que o meu check-out, eu fiz hoje o check-in ali, na verdade o check-in, né? E tá ainda com um xizinho vermelho, não sei por quê. Como se Olha, não tivesse feito. tá tendo algum problema lá no sistema e eu vou te pedir para mandar essa dúvida no grupo dos designers do Tá, LabGES. Tem tá lá, bom. designers do LabGES. Então você manda essa dúvida lá porque está acontecendo alguma coisa, comigo também está acontecendo. Então o Giovanni precisa ver isso. Ele já está ciente, mas eu acho que ainda não conseguiu resolver lá. Ah, então beleza. Aqui antes tava tudo certinho, daí agora do nada começou. Desde da última reunião, comigo também. Aí você tenta dar um print na tela, assim, e mandar lá, Tá, mostrando o que que é. tá bom. Beleza, obrigada. Tá bom. Tchau, obrigado, hein? Tchau, tchau.